O Marcelão agora está aí. Boa noite aí, Marcelão. Seja bem-vindo aí. Agora ele está... Estamos juntos agora, Marcelo. Então vamos nos apresentar aí. Tá? Eu me chamo Jová, sou educador na empresa, no Grupo Santo Antônio Transporte, onde abrange a empresa Santo Antônio Transporte aqui de Niterói, Expresso Garcia e Viação Fortaleza. Tá? Também tem um canal aí no YouTube chamado Papo de Rodoviário e o site aí que ainda está em manutenção, mas você já pode ir visitar. Tem tags lá falando sobre o ramo de rodoviário. Estou no setor de transporte há 17 anos. Comecei como cobrador, passei para motorista, fui educador um período na empresa Viação Mauá, no município de São Gonçalo, também em Rio de Janeiro, e agora na famosa cidade Sorriso, aqui em Niterói. Esse é o meu currículo. Tenho a honra de ter um dos meus mentores e também o Marco Messias. E aí, Marcão, se apresente aí. A gente está começando esse papo aí de rodoviário. Muito bom, Jová, muito bom. Boa noite, Jová. Boa noite, pessoal aí. Carlos Marcelo, esse monstro aí da educação aí no SESC Senat de São Gonçalo. Hoje eu estou atuando aqui na unidade Divinópolis, em Minas Gerais. Trabalho aqui como instrutor, já vou para 2 anos agora em junho. E também tive o prazer de trabalhar lá em São Gonçalo junto com o Marcelo. Conheci o Jeová lá na unidade de São Gonçalo, né, no SESC Senat de São Gonçalo. E hoje tenho assim, a alegria de poder compartilhar junto com o Jeová desse momento aqui, dessa live. Confesso que eu fiquei meio que receoso, não sou muito adepto a essas tecnologias, mas estou aqui para a gente poder conversar e bater um papo aí bacana sobre essa mudança aí da 14.071. Então, Marcão, conhecido como famoso Marcão, né? Não é isso? Marcão também trabalhou um período em empresa de ônibus. Como é que foi essa experiência aí, Marcão, também para agregar na sua vida aí? E fala dos cursos que você também hoje ministra, né? Que isso é importante, me deixou muito surpreso, esse seu grande crescimento aí profissional. Jeová, então, como eu falei, trabalhei na unidade. Pessoal, um probleminha aqui de conexão. O Marcos está igual ao meu Vasco, ele caiu. Vai voltar. Marcão, só você ir de novo aí na... Voltar. Deixa eu colocar aqui o Marcos Messias. E aí, Marcão, desculpa, caiu aí. Não é meu Vasco, mas caiu, hein? Rapaz, não fala em cair não, que esse negócio é sério. Bom, vamos lá. Atendendo a sua pergunta aí, né? Eu saí do Senat, fui trabalhar na Fagundes, uma grande empresa de ônibus aí na região aí de São Gonçalo, né? Itaboraí, e consegui ter um grande conhecimento lá, absorvi uma grande, vamos dizer assim, experiência, né? Junto à empresa Fagundes. Tivemos ótimos números, vamos dizer assim, porque quando eu fui para lá, fomos para poder tentar melhorar os números e conseguimos fazer uma grande mudança, né, dentro da empresa, na questão de consumo de combustível, na questão de diminuição de acidentes. Fizemos uma atividade muito bacana. E depois eu saí da Fagundes
e retornei ao Senat, né? Fiz um processo seletivo, não mais no Rio de Janeiro, mas em Minas Gerais, e chegando aqui em Minas Gerais eu tive que buscar outros conhecimentos, né? Porque, na verdade, o Detran de Minas é diferente do Detran do Rio de Janeiro, completamente. E aí eu tive alguns entraves no Detran de Minas. Como eu já estava trabalhando aí no Rio, numa empresa lá em Caxias, dando aula de máquinas, eu consegui me especializar em máquinas e quando eu vim para cá, eu comecei a dar instrução em máquinas. Hoje eu trabalho aqui dando a instrução em 6 máquinas, né? Empilhadeira, guindalto, pá carregadeira, retro, ponte, rolante e PTA. E também nas normas de segurança, porque me formei em técnico de segurança do trabalho, então hoje eu estou atuando diretamente nessas 2 áreas, máquinas e normas de segurança. E o trabalho com a resolução está bem pouco, porque eu estou muito dentro das empresas, mas eu busquei essa atualização e tentei me atualizar um pouco, né, referente às mudanças que aconteceram, justamente para quando precisar de mim nas aulas de resolução, eu estar atualizado, né? Que isso é muito importante, a gente passar um conteúdo atualizado para os nossos alunos quando vão em busca de algo diferente na sua carreira profissional, não é isso? Isso é muito importante passar para o pessoal que, às vezes, o condutor, né, seja ele de ambulância, ele fica só ali e se apertar ali na ambulância, ele não tem para onde correr porque ele não se especializou e assim é também com todo educador, com todo ser humano, né? Você tem que se aperfeiçoar e isso com esses cursos você também abriu bastante porta para você, o leque ele se abriu bastante. Mas vamos lá, Martão, essa nova mudança que vai ter agora na lei, né? 14.071, ela vem trazendo algumas mudanças que irá impactar também na vida do motorista profissional. Uma das que a gente separou algumas aqui, o pessoal pode deixar até algum comentário já aí, é sobre o artigo 44A e o 208, que é a questão do avanço semafórico. Né? Houve agora uma grande mudança sobre isso. Não, vai haver uma grande mudança sobre isso, né? Isso mesmo. A partir do dia 12 de abril, né, começa a vigorar a 14.071, e existem algumas mudanças que foram benéficas e outras mudanças que podem ser, vamos dizer assim, constrangedoras, né? Eu acredito muito nisso aí, a questão, por exemplo, do 44A, né, que vai disponibilizar aí o 208, né, dizendo que eu posso adentrar um semáforo vermelho desde que eu venha fazer uma conversão à direita, mas ele também vai dizer que eu preciso respeitar o 44, o 45 e o 70, justamente para poder não ter conflito no trânsito. Mas aí é que é a grande questão. No início, eu acredito muito que isso não vai gerar tanto problema, não. Porque vai ser muito aquele negócio assim, eu ouvi dizer que agora eu posso avançar o sinal vermelho. Aí você imagina a confusão que vai gerar para alguns profissionais. Quando a gente pega lá o 44, ele vai dizer que a questão de todo condutor deverá, ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, ter uma velocidade moderada, né, para poder parar o seu veículo, deter o seu veículo diante de qualquer situação, de qualquer veículo ou situação que seja de preferência. E aí a gente para analisar isso. Será que vai dar certo? Será que vai ser válido? E a pergunta maior, a educação para o trânsito, né? Que eu sempre bato nesse tópico aí, o Marcelo, ele também fez uma atividade em cima disso, de educação para o trânsito, e a gente vê que, na maioria das vezes, o condutor ele não tem essa orientação, esse entendimento, quiçá o pedestre, porque o pedestre é o mais, vamos dizer assim, prejudicado em tudo isso, né? Mas vamos ter uma grande mudança agora aí, e essa eu acho que é a mais marcante, porque você adentrar um semáforo vermelho, né, a conversão à direita, vai exigir muita atenção de todos, tanto do condutor quanto do pedestre. E
Eu não sei como é o pessoal aqui, aí de Minas Gerais, mas aqui do Rio eles são bem educados. Os nossos condutores eles são muito educados, principalmente aqui do lado da poça aqui de São Gonçalo, de Niterói, eles não avançam. Eles não avançam sinal, então com essa lei, eu acho que eles não vão ter nenhum tipo de dificuldade. É verdade, não vão. Eles não avançam sinal, vai avançar para quê? Uma coisa que acontece, Jeová, até para fazer um adendo em relação a isso, aqui na cidade de Divinópolis, né, existe por incrível que pareça, já foi considerada há alguns anos atrás a pior cidade no Brasil no trânsito. Já foi considerada. Mas hoje ela tem passou por uma reeducação. E, sinceramente, eu não tenho a informação de como aconteceu. Mas hoje você tem faixa de pedestre, aqui ela é chamada de faixa de pedestre elevada, aonde tem essa faixa de pedestre elevada e não tem semáforo, o pedestre ele chegou próximo à faixa, os veículos param. E existe uma obediência muito grande quanto a isso, né? O próprio pedestre, ele também sabe que ele não pode sair entrando na faixa sem ter atenção, sem perceber se o carro já ouviu ou não, tá? Mas aqui hoje tem esse critério. Eu vejo uma educação muito grande. Existem alguns profissionais, alguns motoristas, realmente que deixam a desejar, mas em sua grande maioria respeitam o pedestre. E a questão do semáforo vermelho, eu vou dizer para você, está muito raro de eu ver aqui um avanço de sinal. Realmente eles conseguem ter tiveram uma forma de educação ou de reeducação que conseguiu dar uma diminuída nessas infrações, né? O número de acidentes aqui na cidade são poucos, então, e assim, eu acho que eu vou dizer para você, é cidade do interior. Não, ela é uma cidade do interior, mas é a maior cidade do Centro-Oeste. É muito grande a cidade, tem muitos veículos e tem uma educação bacana aqui na questão do trânsito, entendeu? Entendi. Tá aqui conosco o Israel Drive, ele também tem um canal lá no YouTube, Israel Drive. Tá? Seja muito bem-vindo, Israel. O Marcelo já veio colaborando aí com a pergunta. Não com a pergunta, mas acrescentando aqui sobre a questão do exame toxicológico. Dá para ver a pergunta dele e a gente vai trabalhar essa daí, Marcelo. Vamos pegar no pé aí do Marcão aí. Manda aí seu comentário aí, pessoal. E a outra é o artigo 147, o aumento do prazo para fazer o exame para quem tiver menos de 50 anos, a habilitação. Como é que você vê essa mudança no Código de Trânsito? Então, vamos voltar um pouquinho atrás aí, quando começaram a indagar e até saiu em resolução que teria a necessidade de passar por exames, né, teórico, de direção defensiva, de legislação, para renovar essa habilitação de 5 em 5 anos. E aí aconteceu aquela gritaria, aquele bafafá, não, porque não pode, porque não é normal, não é aceitável. E aí não foi adiante isso, né, e manteve os 5 anos apenas com os exames psicológicos e toxicológicos para os profissionais, né, categoria C, D e E. E agora a lei vem trazer essa informação que o condutor até 50 anos, independente de ser profissional ou não, ele vai ter a habilitação dele por 10 anos, né? Então isso aí vai ser assim uma grande mudança. Essa habilitação vai ficar válida por 10 anos. E esse condutor, não seja ele um profissional, mas seja um condutor, categoria A e B, ele vai ficar 10 anos sem ter nenhum contato com o trânsito, ou seja, com as mudanças que vão acontecendo. Quando a gente faz a instrução, a atualização da resolução, por exemplo, para os profissionais, que chega na sala de aula que a gente faz uma atualização, que fala que mudou um código, uma determinada lei, por exemplo, os fatores multiplicadores, quando entraram, a mudança no valor da lei, a infração do uso do celular, só de estar com o celular na mão,
Isso tudo pegou muita gente de surpresa e as pessoas falaram, não, mas eu não sabia, né? Como também acontece de você chegar na sala de aula e o aluno ele fala assim, ô Marcos, chega no final do ano, zera tudo, né? As multas zeram, né? Aí eu falo, como assim zera tudo? É importante entender que as multas elas têm data de aniversário. Mas, voltando à questão, só para entender que o aluno que está ali, às vezes ele não tem conhecimento de nada. E você imagina agora 10 anos de habilitação, 10 anos de validade, né? Então, eu acho que vai ser um pouco... Eu vejo com receio. Não vou dizer que vai dar errado, não posso falar isso, mas eu vejo com receio. Eu acredito muito nessa questão. E aí, vamos lá. Até 50 anos, 10 anos. De 50 anos até 70 anos, 5 anos. E de 70 anos em diante, 3 anos. Claro que fica a critério também do exame, né, do examinador, no momento em que o motorista, o condutor estiver fazendo o seu exame, se apresentar alguma dificuldade, alguma deficiência, esse prazo ele pode ser encurtado. Mas é muito difícil disso acontecer. Então, a gente vai ver aí 10 anos de habilitação. Né? Antigamente, eu não peguei esse tempo. Eu acredito aí que o Marcelão deve ter pego aí o finalzinho desse tempo aí, Marcelo. Tem que respeitar. Marcelo já está quase saindo, acho que já saiu da faixa dos 50 anos. Ele, quer dizer, já entrou nos 50, né? Então, não vai ter 10 anos, vai ter só 5 anos também. Mas o Marcelão deve ter pego aí quase que a habilitação vitalícia. Não sei se você lembra disso, Jeová. Aí ele falou lá, 50 anos. Então, assim, você lembra dessa época da habilitação que tinha 20 anos de validade, ninguém se preocupava, né? Então, o Código de Trânsito está se moldando, está tentando se adequar à realidade. Só pena que é só o Código de Trânsito, né, que está tentando se atualizar, porque várias cidades não se atualizam, né, a gente vê o caos que acontece em grandes centros urbanos, e aí a gente tem que tentar conviver com essa situação. Mas a minha visão é receio, não sei, a gente vai ter que esperar passar algum tempo aí para ver como é que vai ficar. Por quê? 10 anos de habilitação. A gente tem hoje no Brasil cerca de 40 mil acidentes de trânsito, né? 40 mil mortos no trânsito por ano. E eu me preocupo muito nessa questão de acidentes. Isso é que me preocupa, porque quanto mais tempo sem buscar uma atualização, um conhecimento, pior para o profissional. Eu costumo dizer na segurança do trabalho que algumas coisas viram paisagem e os motoristas podem passar a ver paisagem em tudo e não identificar mais nenhum tipo de risco, entendeu? E isso é muito perigoso, né? Às vezes as pessoas acham assim, as instituições elas querem ganhar dinheiro. Mas se você olhar para a conduta do condutor, quando ele sai de uma autoescola, e quando ele começa a dirigir na rua, e depois ele já pega a traqueja, ele já conduz o veículo com uma maior tranquilidade, infelizmente, em alguns casos, essa habilitação que ele tanto almejou deveria ser até tomada dele pelas atitudes que ele comete no trânsito. E isso realmente é perigoso demais, aumentar esse período para se fazer o exame, que a pessoa acha que é renovar, como se tivesse um papel ali que você fosse renovar. Esse papel vai vencer. Não, são os exames que você terá que renovar, e não um papel por si só. Se fosse papel por si só, não teria nenhum tipo de problema. Mas, infelizmente, sofreu... as pessoas gostam de jogar para a torcida, e, infelizmente, medidas populares faz com que você se torne popular e se perpetue no poder. E isso, infelizmente, quem vai sofrer na realidade, aquele usuário da via, seja ele com o seu veículo, seja ele quando ele estiver como pedestre ali, ele irá sofrer, porque as pessoas não estão indo fazer os exames que deveriam estar fazendo. Mas vamos lá. Oi.
Só para poder fazer um adendo aí, o Israel colocou ali que o conteúdo de trânsito teria que ser passado nas escolas. Israel, boa noite aí. Eu vou te falar o seguinte, Israel, e o Marcelo está aí como prova também. O meu TCC, na minha faculdade, foi sobre educação para o trânsito, sabe? E vou falar para você que eu encontrei uma grande dificuldade na minha faculdade por alguns professores que criticaram o meu orientador por aceitar que eu falasse sobre educação para o trânsito. E aí, meu amigo, se eu encontro uma dificuldade dessa dentro da faculdade, no meu TCC, para poder mostrar, né, em relação à questão da necessidade dessa educação ser priorizada, você imagina, hoje, né, eu não sei se você tem conhecimento, se eu não me engano, resolução 265 do CONTRAN, ela vai trazer a informação de que a educação para o trânsito ela pode ser administrada no ensino médio, assim, em substituição à teoria das autoescolas, tá? Então, se o colégio quiser, ele pode ir de encontro ao órgão de trânsito e solicitar que aquele colégio no ensino médio, isso, 265, isso mesmo, no ensino médio, ele aplique a educação para o trânsito, uma carga horária de 90 horas. Ele pode ser dividido em 2 anos ou 3 anos. 90 horas, ou pô, 2 anos de 45 horas e 3 anos de 30 horas cada. Porém, eu não sei se o Israel ou o Marcelo sabe disso, apenas uma escola no Brasil, no tempo que eu estudei sobre isso foi em 2016 para 2017 eu estava estudando sobre isso, né? Lá em Salvador, na Bahia, é que tem a educação para o trânsito no ensino médio e os alunos saem da escola já para fazer a prova teórica no Detran. Entenderam? Então, assim, é muito difícil de ver uma escola ou um gestor, né, educacional buscar isso. E eu tiro pela minha faculdade. Eu fiz uma crítica, assim, ferrenha à minha faculdade por conta disso. Pela questão de alguns outros professores não entenderem isso. E aí, vamos lá. 10 anos de habilitação. O motorista ele vai simplesmente esquecer de muitas coisas. E o pedestre, aquela pessoa que não tem a educação, aquela pessoa que não tem contato com o trânsito em si. O Marcelo está de prova, nós fizemos um trabalho na faculdade sobre o pedestre, né, na matéria de didática, Marcelo. E tinha simplesmente 52 pessoas na sala. Das 52 pessoas na sala, eu acredito que apenas 2, ser mais exato, 2 pessoas, eu e o Marcelo, sabíamos sobre as regras de trânsito para o pedestre. O restante, que já tinha habilitação, já dirigia há anos, não tinha noção da obrigação tanto do pedestre, da preferência do pedestre, da obrigação do motorista em obedecer determinadas regras. Então isso foi um grande assunto na sala de aula. E aí eu passo para o Israel essa informação de que é lei, desde a década de 70 já se tem projeto para poder fazer educação para o trânsito acontecer nas escolas. Eu tive educação para o trânsito na escola. Eu aprendi a pintar o semáforo de vermelho, amarelo e verde, e eu sabia que eu tinha que atravessar na faixa de pedestre. Bacana, tive educação para o trânsito. Só que algumas escolas ficam nisso, outras tentam ir um pouquinho mais além, mas é muito complicado fazer com que isso aconteça na íntegra. Entendeu? E isso também, o Marcos, tá aqui também o Rafael Silva, não sei se ele continua, ele é um grande youtuber aí, produz conteúdo de educação para o trânsito. Legal. Tá com mais de 100 mil inscritos aí no canal. Se eu não me engano, alguma live que eu já vi dele, ou algum vídeo, que ele também já foi educador no SEAC Senat, e ele vem contribuindo com os seus conhecimentos. Mas eu também vi essa semana aí o Marcelo largando o prego, largando o bambu, porque infelizmente o pessoal
parece que está com preguiça também de ensinar, né? E só colocar vídeo, a gente não vai citar nome, de grandes pessoas aí que têm renome aí no mercado, e como aquela pessoa é o dono da verdade, você não coloca o aluno ali para estar estudando. E ele vai ficando vendo o vídeo, parece que ele está numa sala de cinema, e o próprio instrutor, ele só vai fazer um simulado. Então, quando for fazer a prova do Detran, começa a fazer simulado, e na realidade ele só vai gravar, memorizar aquilo ali, mas ele não vai aprender nada sobre trânsito. Ele não vai ser conscientizado, que a palavra é essa. Você tem que se conscientizar da sua responsabilidade como condutor, e isso, infelizmente, as pessoas não têm. Elas estão muito mais se importam mais em obter a carteira de habilitação e depois em comprar o seu veículo. E olha, sai da frente, porque eu vou pisar fundo no acelerador, e aí é a grande causa de tantas mortes que a gente vê no trânsito. A culpa ela vem do governo, mas também do cidadão, que deveria também cumprir com as suas obrigações com a lei de trânsito. Infelizmente, eles não cumprem com essas leis. Sim, é verdade. O Marcelo dando nome aos boi. O Vasco Motor aí também. O Vasco Motor aí, seja bem-vindo aí, Vascão. O Vasco Motor é um grande parceiro aí no Rodoviário Carioca, um grupo de grande expressão aqui no Rio de Janeiro, que vem lutando pela classe do rodoviário, de uma forma sensata. E aí que está a diferença. As pessoas brigam, e falam bastante coisa, mas não tem sensatez naquilo que eles estão falando. Uma coisa é você cobrar, outra coisa é você cobrar da forma correta que tem que ser cobrado. Seja bem-vindo aí, Vascão. E vamos voltar para as nossas perguntas aí, Marcão. O artigo 48A também teve modificação, que dá muito pano para manga, e também o 165B. Esse daí agora é bonito também, hein? Como a gente estava conversando, né? Eu até citei o caso do Alan, há uns 3 anos atrás, o Alan Trajano, né? Coitado, nem sei se ele ainda tem cabelo, coitado. Mas o Marcelo pode dizer se ele tem cabelo ainda aí. O Alan Trajano, a gente conversou sobre essa questão do 148A há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e vinha lá dizendo que o exame toxicológico deveria ser feito de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Mas não existia ali, assim, claramente uma forma de cobrança desse exame, né? Então ele deixou bem claro agora que a partir do dia 12 de abril, por ocasião da adesão da CNH ou da renovação da CNH, o exame passaria a ser de 2 anos e meio em 2 anos e meio. E aí a 165B, o 165B vem trazendo a penalidade, né? O Marcelo colocou lá, não havia penalidade para quem não fizesse o exame a cada 2 anos e meio, 2 anos e meio. É verdade. Alan continua lindo. Então, assim, não existia penalidade justamente porque ninguém, talvez, não pensaram na penalidade, pensaram na questão de fazer o exame. Eu, sinceramente, não conheço ninguém, Jeová, que tenha feito o exame toxicológico de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Posso dizer mesmo para você que eu não fiz. Eu já tenho mais de 3 anos que eu fiz a inclusão da carreta na minha habilitação e até hoje eu não passei pelo exame. Vou renovar minha habilitação agora em 2021, vou fazer o exame toxicológico agora, se eu não me engano, em outubro de 2021. E aí eu vou passar pelo exame toxicológico. Já sei que daqui a 2 anos e meio eu terei que fazer. Porém, né, fica aí aquela questão assim, eu não sei se alguém já parou para ler, quer dizer, claro, nós aqui já com certeza lemos, a penalidade é severa. O exame toxicológico aqui hoje é R$150, valor de R$150, aqui em Divinópolis, né, em Minas Gerais.
E a infração é de R$ 1.474, se eu não me engano, né? E podendo ser, o motorista vai ser suspenso temporariamente, né? Vai ter sua habilitação recolhida, vai ter que fazer o exame para poder provar que não faz uso, né, de drogas, entorpecentes, mas realmente há uma necessidade de fazer. Só que eu achei, não sei, Marcelo de repente faz um comentário aí, Jeová também, esse valor de penalidade, né? E o indivíduo, o cara pode, por exemplo, se esquecer de fazer. Não estou dizendo que ele vai esquecer, que vai ser proposital, mas é tanta preocupação que o cidadão tem hoje na cabeça que ele pode acabar não fazendo. O Marcão, mais uma vez, aí caiu. E continuando aqui, que ele irá voltar. Pessoal, o Vasco fez até uma pergunta aqui, que é o condutor flagrado, né, no exame positivo terá pela empresa comunicado ao CAGED? Vasco, não é permitido as empresas comunicarem esses dados para o CAGED. Né? Ele é... Opa, o Marcão está voltando aqui. Ok. Voltando, Marcão, ele está aqui, ele está perguntando sobre se o condutor flagrado no exame positivo terá pela empresa comunicado ao CAGED. Não pode. As empresas, do sigilo dos dados, não pode comunicar. Isso daí você fica tranquilo que as empresas terão que cumprir, por causa que a multa ela é muito alta para quem descumprir isso daí, o Vasco. Fica tranquilo que isso daí, eu acredito que as empresas não irão cometer essa falha de estar divulgando os exames toxicológicos. E aí, Marcão? Ó, Jeová, essa pergunta, eu não vi a pergunta do Vasco, tá? Porque como caiu aqui, eu não sei. Boa noite, informação. O condutor flagrado no exame positivo terá pela empresa comunicado ao CAGED? Ah, sim, sim. Não pela pode. Empresa não, mas lá na lei, no artigo 165b, ele vai dizer que pode ser lançado no prontuário do profissional. Certo? Pelo Detran, não pela empresa. E aí é que tá. Vamos pensar, quantas empresas hoje solicitam a certidão do seu registro, do seu prontuário? Entendeu? A maioria. Aí você vai chegar, você vai pegar o seu prontuário, ou melhor, você nem vai pegar o seu prontuário. Tem muitos profissionais que não vão nem aparecer na empresa, nem voltam mais na empresa. Justamente porque, se por um acaso acontecer uma situação dessa, o profissional vai ser punido lá no seu registro, lá no seu prontuário. Então a empresa, quando solicitar essa certidão, se ele chegar e entregar para a empresa, vai estar lá constando que ele foi autuado justamente pela questão de toxicológico, né, das drogas. E isso é um grande problema. Eu lembro bem que quando eu estava aí no Senat, muitos condutores de cargas indivisíveis questionavam: isso não pode acontecer, esse exame não é legal, tinha que ser igual o bafômetro, a gente não tem que pagar por isso, a gente está pagando por conta de um montão. Peraí, eu não sei se vocês ouviram falar agora recentemente de um caminhoneiro, de um carreteiro que arrastou um motociclista por 23 quilômetros, e quando ele foi parado, que chegaram dentro que olharam o veículo, era pó branco em cima do painel o tempo todo. Não estou dizendo que toda a classe faz isso, mas infelizmente tem profissionais que deixam a desejar. Entendeu? E aí o que acontece? Tem que fazer a cobrança do toxicológico? Tem. Eu não fumo, eu não me drogo, não tomo remédio nenhum de dependente, que cause dependência, mas eu faço meu toxicológico, eu pago. Eu tenho que pagar. Por que eu pago? Porque eu sei que todos têm que passar por isso, infelizmente. Se todos seguissem a lei, obedecessem aquilo que é correto, não teria necessidade de estar passando por isso. E essa situação, Marcos, né, eu já até compartilhei com você e com algumas pessoas, eu sou voluntário num centro de recuperação. E, infelizmente, existem pessoas
que elas fazem uso das drogas, mas não é somente das categorias profissionais, e que saem aí assumindo a direção dos seus veículos. E tantos acidentes que vêm acontecendo porque essas pessoas usaram alguma droga, seja ela lícita ou ilícita, e assumiram a condução daquele veículo e está matando muitas pessoas. É claro, você vê isso daí a todo tempo na mídia. É claro que tem que se rever, tem que rever uma forma que isso não venha exonerar, né, ou onerar muito ao motorista profissional, já que o seu honorário ele já não é lá essas coisas. Mas, infelizmente, é um mal necessário. E 2 anos e 6 meses é um período aí, uma janela muito longa, porque esse profissional, pelo menos o que eu saiba, ele não estava com a sua habilitação vencida. Ela estava em dia. Ela estava em dia. E aí surge uma outra pergunta. Será que 2 anos e 6 meses é suficiente para você ver isso? Então pode falar. Eu acho que é meio complicado a gente falar sobre isso. Por exemplo, o Marcelo acabou de citar o caso ali. Tivemos um caso grave onde um condutor de caminhão arrastou uma motocicleta nessa semana. Eu acabei de citar isso aqui. E aí o cara estava totalmente, assim, fazendo uso dos entorpecentes, né? O Israel coloca aqui que existem motoristas que param seus usos de entorpecentes alguns meses antes do exame e passa normal. É verdade, é verdade. E eu vou dizer para você o seguinte, meu exame toxicológico numa clínica aí no Alcântara, no centro do Alcântara, de frente para o viaduto. Eu cheguei lá, vocês estão vendo, eu não tenho cabelo suficiente para poder fazer 4 centímetros dentro de um potinho. A pessoa, a atendente que me atendeu lá no momento, ela falou assim, o senhor não tem pelo na perna, não tem pelo no braço? Não tem pelo no braço, nem na perna, pouco no peito. Ela falou, então o senhor vai lá e tira do pubis. Ela me deu um barbeador e falou, o senhor pode ir lá no banheiro. Aí eu, ironicamente, eu falei com ela, você não vai comigo? Não é uma questão de querer que ela vá, não, mas só para confirmar que eu vou tirar o pelo daquele momento. Jeová, ela falou, não, o senhor vai sozinho. Ela falou, vai sozinho. Eu já poderia ter levado o pelo no meu bolso, de qualquer pessoa, colocar lá, tá aqui, ó, e pronto. Infelizmente, não existe rigor, não existe seriedade, não existe um padrão para isso acontecer. E aí, a gente viu aí, eu estava no Rio ainda, eu estava morando no Rio há uns 2,5, 3 anos atrás, mais ou menos, foi assim, uma série de autoescola que estava vendendo exame toxicológico. Era cerca de R$2.000 que o condutor, o carreteiro pagava para poder passar no exame. E aí você para analisar uma situação dessa, que seriedade tem num projeto desse, em algo desse tipo? Eu acho que a fiscalização teria que ser muito rigorosa, mas a gente não tem agente suficiente para isso acontecer. Pelo menos é a minha visão. E se der positivo, terá a habilitação suspensa por 3 meses. Mas para poder abrir uma nova janela... A janela de 3 meses. Isso aí. E lembrando que você tem direito à sua contraprova. A contraprova também, ela dando positivo, você não renovando, e aí você vai ter um grande problema com a empresa que você trabalha, porque a sua habilitação, ela é a sua ferramenta de trabalho. Sim, exatamente. E aí vai ter algumas complicações burocráticas, e aí você pode entrar com pedido de dependência química, vai ter que ser acompanhado por um psiquiatra ou ser internado num centro de recuperação. Você vai se envolver num problema muito grande. Um conselho de amigo, pare. Exatamente. O Marcos Messias aí, de novo, deu uma bugada.
Mas, meu amigo, se você faz uso, pare, pelo amor de Deus, porque você irá ter muitas complicações com a sua vida. A outra... Pode falar. O Israel colocou ali, ó, o correto não seria o exame ser obrigatório para o motorista que se envolvesse em acidente? Ô Israel, eu acho que poderia ser, em todo caso de acidente, teria que ter exame, todo, né? Eu até fiz um comentário no Facebook aí essa semana, referente a um acidente que aconteceu em São Paulo, que um jovem de 27 anos, dirigindo sua BMW, perdeu o controle da BMW e matou um guincheiro que estava socorrendo um carro na via pública. O tempo estava chuvoso, ele matou e projetou esse guincheiro 10 metros à frente do local onde ele estava, ele subiu a rampa do guincho e caiu à frente do caminhão, destruindo a cabine e capotou logo a seguir. Foi feito todo o processo, foi para a delegacia, pagou 4 mil e poucos reais de fiança, saiu pela porta da frente. O guincheiro perdeu a vida, morreu. E não fizeram o teste do bafômetro. Aí 2 ou 3 dias depois fizeram o exame de sangue e constataram que ele não tinha vestígio de álcool no sangue. Muito bom. Essa é a realidade que nós temos hoje no país. Agora imagina, ô Israel, a questão, se acontecer um acidente, a gente faz o toxicológico. Tem que ser bem antes. Eu acho que a gente não pode ser pontual. A gente tem que ser preventivo. O problema da nossa nação hoje é ser pontual. Isso aí. Pessoal, se possível, compartilhe esse link. Eu não sei o porquê que deu um probleminha de estar limitando o compartilhamento. Mas aí pelo Facebook, porque o meu Facebook ele é aberto. Lembrando que tem até um vídeo para fazer aqui, falando muito rápido, que nem todos que estão te seguindo, eles querem o seu bem. Porque você já viu uma zebra correndo lá na África e uma onça atrás? Eles estavam seguindo na mesma direção, mas a onça... Então tem algumas pessoas que começam a me perturbar aí no Facebook. Aí. Às vezes tem algo pessoal, que muitas delas eu nem conheço, começa a punhar, eu dou um bloco, então esse daí não me vê. Eu não vou ficar me perturbando, muitas das vezes, com quem eu nem conheço. Às vezes a pessoa, tudo que a gente posta, só quer falar mal. Então, esse daí eu não estou me preocupando, eu quero ajudar as pessoas que querem serem ajudadas. Então, vocês podem compartilhar aí com seus amigos, e também, amanhã, já estará disponível lá no canal, Papo de Rodoviário, lá no YouTube. Tá? Vamos lá. O Vasco do Marcelo aí, ó. Vamos lá, o que acham do drogômetro em teste em algumas bases da PRF superficiente? Olha, Marcelo, é um sonho, né? Dinheiro a nação tem, estrutura também. O porquê não é feito, nós imaginamos o porquê. Porque é muito mais fácil, infelizmente, você comprar algo mais barato e superfaturar. Isso é até ruim da gente estar falando, mas muitas coisas aqui no Brasil não funcionam por causa da corrupção. O Israel colocou aí, ó, não é deixar de fazer. Eu entendi, Israel. A gente tem que fazer sim. Eu acho que tem que ser não só depois, né, do acidente, mas também antes. Tem que ser eficaz. E o Marcelo colocou aí, esse aparelho, o drogômetro, ele é excelente. Só que isso tem que se espalhar por todo o país. Parou o caminhoneiro lá, parou o carreteiro, ótimo, vamos lá, vamos fazer um teste aqui, tá ok? Vai, segue em paz, vai com Deus. Agora, a gente sabe que não é bem essa realidade, né? A gente sabe também que tem algumas empresas que elas compactuam do erro. Algumas empresas, não estou falando do condutor, e acaba fazendo com que o próprio condutor tenha prazos exíguos para poder cumprir e vai ter que
meter o pau, vai ter que fazer uso de entorpecente, vai ter que fazer um montão de loucuras para poder cumprir o prazo. Uma outra coisa, empresas que eram empresas tidas como empresa de transporte de cargas e que hoje elas estão começando a demitir os seus profissionais e falando para eles, olha, eu vou contratar vocês, mas como terceirizado. Porque o terceirizado não vai ter a obrigatoriedade de cumprir tantas regras e pode fazer o que, entre aspas, o que ele acha melhor. Eu acho um risco também que isso está acontecendo aí em algumas empresas, justamente pelo fato de colocar a vida do profissional em risco, né? A empresa paga um seguro e o profissional, ele pode acabar perdendo a sua vida a troco de nada, né? Vamos lá, Majová. O Vasco Motor está parabenizando a live e falando para a gente fazer sobre os outros cursos, né, de especialização. Esse é um projeto com o Vasco Motor, ele tem sempre compartilhado nossas lives lá no Rodoviário Carioca para a gente ir capacitando os nossos amigos que estão, muitos deles hoje, Marcos, desempregados, né, e às vezes só fizeram o curso de transporte passageiro, estão perdendo a oportunidade no transporte de carga indivisível, de produtos perigosos, né, na ambulância, e escolar, infelizmente. A gente fala que o de coletivo, né, mas o motorista de escolar, esse daí, então, não tem, os colégios não estão abrindo, né? Infelizmente, é uma realidade triste para o nosso país. Mas vamos lá para a próxima pergunta aqui, Marcão. Vamos lá, meu amigo. O 261, que foi para 40 pontos. Antes de você falar, eu falo assim, meu Deus do céu, o que esse cara está comemorando para 40 pontos? Eu não sei, é igual eu comemorar que o Vasco caiu, eu sou vascaíno. Eu vou comemorar que o Vasco caiu? Não vou comemorar, rapaz. Você está comemorando 40 pontos? Fala aí, Marcos, já falei minha indignação já. Eu já falei para você não citar mais o Vasco aqui nesse canal, mas tudo bem. Vamos lá, meu amigo, olha só. 40 pontos. Esse assunto é bacana demais. Lá em 2016, quando veio a lei lá em novembro, né? 13.281, não é isso? Ela trazia... eu acho que é isso. Ela trazia a informação da reciclagem preventiva. Lembra? Lembro. Beleza. Como é que é a reciclagem preventiva? O condutor, né, o condutor categoria C, D e E, ao alcançar a pontuação de 14 pontos, obrigado, Marcelo, ao alcançar a pontuação de 14 pontos, ele poderia procurar, né, o Detran, uma autoescola, para poder fazer a sua reciclagem. Ele não tinha que entregar a sua habilitação, ele poderia fazer normalmente a reciclagem, claro que ele pagava para fazer essa reciclagem, claro que era a partir de 14 pontos. E poderia chegar até 19. Quando o cara chegasse a 19 pontos, 18, 19 pontos, ele falava assim, epa, eu vou procurar uma reciclagem para poder não ter a minha carteira suspensa. Aí ele buscava a reciclagem. Bacana. Pagava, fazia a reciclagem, os pontos zeravam, e aí ele passava a ter mais 12 meses pela frente para poder cumprir, né, para poder conduzir o seu veículo sem problema. E ele ganhava o quê? Mais 19 pontos. Vamos pensar assim. Então tinha 19 que ele fez a reciclagem e ele zerou os pontos e ganhou mais 19 pontos. 38 pontos. Já era basicamente assim. 38 pontos. Aí a lei veio, só que ela veio com diferencial. Condutor, categoria C, D e E, exercendo atividade remunerada na direção do veículo, 40 pontos. Independente de infração gravíssima. Mas, para o categoria A e B, 40 pontos. Se ele teve uma infração gravíssima, 30 pontos. Se ele teve mais uma infração gravíssima, 20 pontos. Né? Só que aí tem aquele risco. Olha a mentalidade do profissional ou do condutor que não está a par da realidade.
Epa, agora é 40 pontos. Aí o cara vai dirigindo, bota o celular na mão, a gente vê 7 pontos. Ele chega, não, eu tenho mais 33 pontos. Ele não está ciente da regra, ele não foi educado e orientado sobre como vai ser para ele, categoria A e B. Então ele perdeu 7 pontos, ele está achando que continua com os 40. Vai conduzir, só que ele já caiu para 30. Ele vai conduzir mais um pouquinho, tal, não sei o quê. Mais uma infração gravíssima. Né? Um avanço de sinal. Opa, agora eu posso avançar o sinal. Aí, avançou o sinal, radar, né, visualizou, tirou aquela foto, ou o agente também viu, mais 7 pontos. Bacana, 14 pontos. Aí, nesses 14 pontos, ele já está com 20. Ele agora só tem 6 pontos. No decorrer de 12 meses, esse condutor, ele corre o risco, né, de ter a sua CNH suspensa. E o pior é que quando acontecer a suspensão, vamos dizer que ele tenha mais uma infração, né, de 7 pontos, 21 pontos. Aí chega na sala de aula, o cara fala, não, instrutor, mas é com 21 pontos que perde a habilitação, né? Eu falei, não, é com 20. Com 21 já perdeu, mas é com 20. Você tem até 19. Só que o condutor A e B, que não tem o conhecimento, vai achar que continua tendo 40 pontos. Eu achei, vamos pensar assim, para o profissional, motorista de ônibus, motorista de carreta, caminhão, 40 pontos foi, vamos dizer, eu não vou dizer que foi justo, mas vale, porque ele está o dia todo o tempo no trânsito. Ele pode cometer algumas situações erradas, uma desatenção, e aí acaba que ele pode ser penalizado. Então, ele tendo um pouquinho mais, ele tem um resguardo. Né? E para ele, condutor de transporte coletivo, de cargas, né, categoria C, D e E, ele não vai ter esse problema. Se ele cometer uma gravíssima, vai para 33, ele perdeu de 40, agora só tem 33, perdeu mais uma gravíssima, mais 7, 26, mas ele não cai, não tem esse problema para ele. Só que é dinheiro que ele vai estar pagando, ele vai estar gastando. E dependendo da infração, né, pode ser multiplicada por 3, por 5, por 10, né, e vários fatores. Porém, eu acho que para o profissional foi bom. Mas é aquele negócio, agora eu posso perder ponto. Não, eu não posso perder ponto. Eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar. Como você mesmo falou anteriormente, a CNH é o que me fornece o quê? O trabalho. É a minha ferramenta de trabalho. Entendeu? E isso quando ele for para uma outra empresa, será analisada a sua pontuação na habilitação. Então esse que é um grande perigo. Eu entendo que o profissional que está o dia todo, o risco dele é muito maior dele cometer uma infração, né? Mas é aquela questão. Se você aumentar muito o risco e a segurança que essa pessoa, né, o risco dele cometer essa infração ele é maior, e a segurança que ele tem da impunidade. Exatamente. O grande problema é essa situação da impunidade. São coisas absurdas e excessivas que os condutores estão fazendo, porque não tem punição. O cara, ele pega no exame de alcoolemia, ele liga para o amigo busca o carro para ele, a sua habilitação ela é retida, é levada para o Detran, com uma semana ele busca a habilitação de novo. E esse processo vai rolar, ele está ali embriagado. E essa habilitação dele não é suspensa imediatamente, é só tirada do seu poder. E o veículo vai embora, né? Que o veículo não tem nada a ver com o problema dele. Mas lá na frente, ele vai buscar a habilitação e vai recorrer. E existem casos que, infelizmente, às vezes até a pessoa que foi que autuou ele vai pegar e pode ser até ser processado porque não, eu fui constrangido, né? Então tem grandes problemas com isso daí. E qual o grande risco? Marcos, são opiniões muito divergentes, cada um vai ter a sua. Eu chamo isso daí como uma licença para matar. Eu sou totalmente contra esse aumento dessa pontuação. Sou a favor de
uma análise melhor em alguns tipos de infrações. Se você não passar o veículo para o seu nome naquele período, você vai ter uma pontuação na sua habilitação. Isso é uma infração de trânsito, né? Mas, infelizmente, para punir, tem que ser no CPF. Várias situações que a pontuação ela deveria ir para o CPF ali da pessoa e não para a sua habilitação. Mas, infelizmente, não é tão fácil de mudar assim como a gente imagina que seja. Tem algumas infrações aí que vamos passar que não está na nossa pauta. Então, da habilitação foi da parte remunerada, e agora a gente tem do anexo lá primeiro sobre a questão da área de espera para moto. E aí, Marcos, essa área de espera, o que você vê? Algumas cidades no Brasil já adotaram antes mesmo de ter saído a lei, né? Não em si, não está no Código de Trânsito, mas as motos estão, teoricamente, né, estão liberadas a passarem ali no corredor. Como é que você dá uma pincelada nisso aí, meu amigo? Bom, só para responder ali o Israel ali, aí o Israel fez uma pergunta bacana ali que eu utilizava no meu critério de avaliação do profissional quando ia lá buscar uma oportunidade na empresa, né? Ele falou assim, nesta nova mudança, os senhores sabem o limite que será pedido pelas empresas, pois antes era no máximo 4 pontos. Eu não via muito essa questão dos 4 pontos, não. Eu via a questão da gravidade, do tipo da infração, né? Porque às vezes tem certas coisas que o profissional pode cometer por um relapso. Claro que o próprio 28 vai dizer que tem que conduzir o quê? Com atenção indispensável ao trânsito, né? Tendo domínio do seu veículo. Beleza. Mas tinha condutor lá que chegava com infração com 4 pontos, com 5 pontos, né? E assim, a gente até aprovava, mas eu fazia questão de quando acontecia uma entrevista, às vezes um período que eu fiquei lá com uma psicóloga que fazia essa atividade, a gente fazia uma atividade psicopedagógica, nós fazíamos um trabalho juntos, e aí a gente fazia praticamente a entrevista junto com o profissional. E ali a gente analisava aquela questão da infração e fazia a liberação ou não. Mas isso, Israel, é muito caráter da empresa, né? Uma característica da empresa. Então, eu não sei como é que a Santo Antônio hoje trabalha com essa questão, o grupo, né, do Santo Antônio trabalha com essa questão, mas isso acho que é muito, muito criterioso para a empresa que vai definir quem entra, quem não entra, quantos pontos, com mais de 4, menos de 4, não sei. Essa questão é muito... Depois até o Jeová pode explicar sobre isso aí. A questão da moto, eu estava até vendo uma fala do nosso presidente, quando ele vetou o 56A, ele dizia assim, o motociclista que cuide da vida dele. Tá? Ele deixou... Por quê? Permitia que o motociclista trafegasse no corredor quando o trânsito estivesse parado, lento. Aí, não, para com isso. O motociclista que cuide da vida dele. E a questão do bolsão é muito importante, porém, eu acho... Vamos lá, Marcelo, a gente já comentou sobre isso, próprio Jeová pode comentar também, Jeová. Eu vejo assim, o 56 foi vetado, porque proibia a utilização do corredor pelas motos, bacana. Mas e aí? E o artigo 193, que vai falar assim, é infração gravíssima trafegar sob delimitadores de pista. Aí eu tenho lá uma faixa contínua, uma seccionada, que o motociclista está lá em cima dela, entre um veículo e outro. Beleza. Ainda tem mais. O 192. Eu preciso guardar o quê? Distância lateral de segurança. Lá no 29 também, inciso 2, já falar sobre isso. E aí, para pensar. Uma motocicleta entre 2 veículos... eu tenho uma distância. Claro que no Código de Trânsito não tem delimitado a distância que eu tenho que estar lateral. Não tem medida. A única distância no Código de Trânsito é a do
Ciclista, é a que eu tenho que dar do ciclista. Beleza. Mas e qual é a distância lateral de segurança no código de na pista? Se eu tenho duas faixas de rolamento no mesmo sentido, vamos pensar o seguinte: eu tenho um veículo no centro da pista, outro veículo no centro da pista. A distância que fica entre um veículo e outro, aproximadamente, é o quê? 80 centímetros? E aí, se entra uma motocicleta entre esses dois veículos, essa distância, que seria a distância segura de lateral, né, lateralmente, entre um veículo e outro, morre, acaba. Então, eu, sinceramente, não entendo. Eu deixo o motociclista aí, mas aí não tem a aplicação da penalidade para o motociclista. E o motociclista, ele não passa devagar, não. Ele passa do jeito que ele vem, ele está entrando. Um motorista, aí eu volto a dizer, eu entendo o artigo 28, mas as nossas vias não são um tapete. As nossas vias têm dificuldade, tem buracos, tem depressão, tem tampa de bueiro, que o bueiro já está com quase 30 centímetros de profundidade. O veículo vem, o condutor vem, ele vai tirar. Não vai querer passar com o veículo dele dentro daquele buraco. Ele pode jogar para o lado esquerdo. Não vou dizer que é instinto, não. O cara vai fazer. Só que antes de fazer, será que ele vai olhar no retrovisor para ver se existe alguém naquele meio ali? Esse é o maior problema de todos. Só que, sinceramente, se você pegar lá de 97 para cá, quando foi instituído o Código de Trânsito, né, o CTB, lá em 23 de setembro de 1997, vigorando em 22 de janeiro de 1998, o número de acidentes com motociclista, né, e mortes aumentou consideravelmente. Não tenho exato, mas pode ter certeza que foi mais de 1000%. Então, aí o presidente foi lá e falou no site da Isto É, um motociclista que cuide da vida dele. Eu acho que está certo, que cada um tem que cuidar da sua vida. Se ele se coloca em risco, e aí? Vou culpar o outro condutor, o condutor do veículo de passeio? Sabe? Então é importante que a gente possa ver. Se todos cumprirem a lei, aí eu vou trazer para vocês. Se todos cumprirem a lei, né? Se nós passarmos, entendermos que temos que ser escravos da lei, nós seremos livres. Infelizmente, tem muita gente que não entende isso. E tem uma frase sua, né, que eu gravei até hoje, Marco, que o motociclista, ele pensa que a buzina dele é o quê? O cajado de Moisés. É verdade. Gravei até hoje, né? E tem muito motorista também achando que essa buzina é o cajado de Moisés do trânsito, ele vai abrir. E assim, é muito perigoso. Nós não temos uma via daquela que você diga, ó, é top, é de primeiro mundo, que não vai ter buraco. Na verdade, você vai dizer assim, vai ter buraco. E olha, sai de perto desse veículo, que ele vai, num momento ali, ele vai tirar, não vai deixar a roda ali bater, ter aquele impacto. Você vai estar ali do lado dele e, infelizmente, você vai para o chão. Eu vi hoje uma reportagem no site Portal do Trânsito. Se eu não me engano, eram os dados da Líder de indenização da seguradora Líder. Se eu não me engano, eu vi hoje, 76% da indenização ela foi para os motociclistas. Tá? Então, assim, e aqui a gente falando de motorista profissional, apenas 1, alguma coisinha aí de acidente de ônibus, micro-ônibus e van. Entendi. Não colocaram o caminhão, mas era 1, alguma coisa, se não me engano, 1,6 era van, ônibus e micro-ônibus. Você vê a discrepância tão grande. E aí, Marcos, nesses números, que vem na minha memória. Eu sei que com a colisão, um veículo maior,
o acidente, né, que hoje é chamado sinistro de trânsito, ele tem uma proporção muito maior, mas se você olhar em números, por que não os condutores de motocicleta para fazerem esse exame toxicológico? Iria até diminuir bastante um pouquinho esse valor, não? Então, e aí é que tá, né? Essa questão toda aí. Às vezes eu vejo assim, muitos profissionais reclamando, mas tinha que ser para todo mundo. Concordo, tinha que ser para todo mundo. Quando você está na via, que você é parado numa blitz da lei seca, você não tem que assoprar lá o etilômetro, se você está de moto, se você está de carro, se você está de caminhão, de carreta. O motorista do ônibus é mais raro, a gente não vê muito isso acontecer com o motorista do ônibus. Mas qualquer um que pare na lei seca vai assoprar o etilômetro, né? Agora, e a questão do exame toxicológico? Teria que ser para todos, não só para C, D e E. Eu entendo que existe uma grande dificuldade para que isso aconteça, talvez vai ser uma grande reviravolta na sociedade, vai ter panelaço, vai ter um montão de coisa. Mas é para preservar a vida, e para preservar a vida eu preciso entrar com essa situação de obrigar alguém a fazer tal coisa, né? Então esse exame toxicológico, se ele veio para poder preservar a vida, eu acho que nada mais justo que seja para todos. O próprio Código de Trânsito, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, né? 1º, 2º, 3º e 5º, né? Ele vem trazer algumas informações e vai dizer lá no 5º que o Código de Trânsito veio em defesa da vida, da saúde e do meio ambiente. Então, se colocar o toxicológico para todos os condutores, vai estar atendendo a prerrogativa do Código de Trânsito. Defesa da vida, da saúde, né? Então é importante que a gente possa compreender isso. Eu acho que, assim, motociclista, você falou do bolsão, é aquele negócio, o cara vai enfiar por dentro de um lado de um carro e outro para chegar lá na frente, né? E aí, quando eu lembro do bolsão, quando falo do bolsão, eu lembro das barcas. Você já andou de barca, principalmente a barca antiga, né? A barca nova não tem graça não, mas a barca antiga. A barca antiga, você estava lá no meio da barca, você estava lá em pé, né? Porque geralmente era barrotada. E aí vem alguém no meio da Baía de Guanabara, dá licença, dá licença, dá licença. Aí eu pergunto assim, vai pular? A barca tá no meio da Baía de Guanabara, cara. A pessoa vem pedindo licença. Não dá para entender isso. É a situação da moto. Gente, o trânsito, ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser respeitado, sabe? Em todos os aspectos. Então, quando eu abro uma exceção desse tipo, será que foi feita uma análise para poder gerar perceber as consequências que pode gerar em relação a isso? E o detalhe é que motociclista derrubando motociclista. Na ponte Rio-Niterói isso acontece o tempo todo. O cara tá saindo de um carro, tem outro e pega ele. Então, assim, eu acho que teríamos que ter muito bom senso nessas mudanças do código e fazer o que o Israel falou lá atrás, a educação para o colégio, nas instituições de ensino, né? Mas vamos pensar o seguinte, Israel, eu penso que se a gente começar hoje a educação para o trânsito, conforme está lá no artigo 74, 76, dizendo que ela tem que ser aplicada desde a pré-escola, lá para as criancinhas da pré-escola, até o nível superior, né? 3º grau. A gente vai ter aí aproximadamente, vamos pensar o seguinte, 15 anos, né? Essas crianças estão com 6 anos, lá na pré-escola, 5, 6, 7 anos, e aí elas vão passar pelo ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, chegar na universidade. Quando elas chegarem lá com 21, 22 anos, elas já vão ter bastante conhecimento de trânsito. Elas vão entender como é que é o trânsito. E aí elas podem refletir, opa, peraí, que o Jeová falou no começo. O rapaz vai lá na autoescola, vê um montão de vídeo. Aí ele vai, quando estiver chegando próximo da prova, ele faz simulado, gravou tudo, passa na prova. Depois, sumiu. Não tá mais nada, não tem mais nada com ele.
É isso que a gente tem que mudar. O Marcos de novo, né? Ainda bem que o Marcos ele é flamenguista, e eu sou vascaíno, então quem tá caindo agora é o Flamengo. Ele vai voltar aqui, vamos adicionar o Marco aí de novo. O Marco é flamenguista, mas o Flamengo que tá caindo agora, né? No lugar do Vasco. Né, Marcão? Só terminar seu raciocínio aí. Então, estou tentando voltar aqui, vamos lá. A gente estava conversando aqui falando da questão da educação, né? Então, essa educação para o trânsito, ela tem que ser constante, ela não pode ser de vez em quando, né? E aí, eu acho que a gente precisa começar a compreender bem como é que funciona, porque vídeo, eu acho que não faz muito bem, não. Inclusive, algumas avaliações de reação que fazem para mim na sala de aula, coloca assim, ó, o instrutor passou pouco vídeo. Para pensar. Eu falei, eu peguei, Jeová, eu pego esse código aqui, eu nem pego nele na sala de aula, não, ele deixa em cima da mesa. Eu pego meu piloto, escrevo o código de trânsito todo no quadro, o cara copia, pergunta, depois ele vai lá e bota, o instrutor passou pouco vídeo. Gente, sinceramente, eu não consigo entender, sabe? E aí o Marcelo, ele vai lembrar muito bem do Edson Teixeira, quando ele falou o seguinte lá pra gente no NDPI, né? Pra mim no NDPI, acho que o Marcelo estava junto também, e ele falou o seguinte, vídeo não dá aula. Vídeo, ele é um recurso. Vídeo tem que ter menos que 1 minuto. E aí a gente começa a compreender, começa a entender, rapaz, é verdade, quem tem que fazer a coisa acontecer sou eu como educador, como instrutor, e não o vídeo. Porque quando eu deixar o vídeo falar por mim, eu não preciso mais estar em sala de aula. Eu não preciso mais estar lá tentando fazer alguma coisa acontecer com o meu aluno para ele poder compreender o que é a realidade do mundo, do trânsito brasileiro, né? Então a gente vai ter uma grande mentalidade mudada quando o aluno chega lá e fala assim, o instrutor tal é bacana, o instrutor tal sabe bastante, né? E aí, se não, que é isso? Todos nós aqui sabemos, cada um tem uma especialidade aqui, uma especificidade, e cada um trabalha de maneira adequada, né? Puxa mais para um lado, puxa mais para o outro, mas todos nós somos bons no que fazemos, até porque somos instrutores, buscamos estar como educadores, e o educador ele tem que estar sempre pronto para poder passar o melhor para o seu aluno, tá? E aí, eu penso o seguinte, gente, educação tem que ser priorizada, e ela está sendo banalizada, a realidade é essa. Eu acho que é muito importante a gente buscar fazer o nosso melhor. Código de trânsito é excelente. Nosso código de trânsito, como falava Roberto da Mata, né, Marcelo? Ele fala que o nosso código de trânsito é excelente para inglês, para canadense, para escocês, para americano, menos para o brasileiro. Porque o brasileiro ele desrespeita tudo, infelizmente. A gente consegue perceber isso aí, né? E também, um fator muito grave é que ele não busca o conhecimento. E às vezes, voltando aqui, né, nós não somos prevencionistas, nós somos pontuais. Então, quando acontece alguma coisa que, eu não sei sobre isso aqui, deixa eu procurar lá. Aí eu vou entender e vou descobrir, mas aí já era tarde. Então, acho que muito grave é que ele não busca. Aumentou um pouquinho aí, Jeová? Deu o retorno. Tá. Então, assim, eu acho que é essa direção que a gente tem que seguir, né? A questão da educação, para que a gente possa ter um grande ganho na nossa atividade, no nosso dia a dia. A educação pode transformar o mundo. Tanto é que na Hungria, quando o país passou a colocar a educação para o trânsito como matéria obrigatória na grade curricular, eles conseguiram diminuir cerca de 99% de acidentes no trânsito. Isso através da educação. Agora, para isso acontecer, tem que ter coragem para poder fazer isso. E aí vamos dizer o seguinte, estamos vivendo uma pandemia, a gente sabe, mas antes da pandemia, nós tínhamos a oportunidade de ver o educador dentro da sala de aula
trazendo informações. Como o próprio Código de Trânsito vai dizer, que a educação para o trânsito ela tem que ser aplicada nas escolas, né, nível fundamental, médio e superior, de forma interdisciplinar, multidisciplinar. Ela tem que perpassar por todas as matérias. Então, vamos pensar o seguinte, lá no parágrafo 1º, né, no artigo 1º do parágrafo 5º, vai dizer que é em defesa da vida, da saúde e do meio ambiente. Beleza. Vamos lá. Posso falar de trânsito em português? Posso preparar uma aula de 50 minutos só de placas de trânsito? É leitura? Não é leitura? É leitura. Aprender a ler nas placas de trânsito. Beleza. Aí, vamos lá. Matemática. Posso aplicar código de trânsito na matéria de matemática? Posso. Eu tenho tudo, eu tenho placas que delimitam o quê? Velocidade, eu tenho placas que falam sobre a questão, vamos dizer assim, cálculos que eu tenho que fazer. Por exemplo, quando a gente dá aula de direção defensiva, distância de segurança, por exemplo, eu faço o quê? Eu faço 4 segundos de distância do veículo grande porte. Quanto que é 4 segundos em metros? Aí eu vou lá e faço o quê? Uma conta. Eu vou pegar... o veículo está a 80 km por hora, eu divido 80.000 dividido por 3.600. Opa, matemática. Posso falar de biologia? Posso falar de trânsito na biologia? Posso, em defesa do meio ambiente. Gente, eu posso falar de trânsito em tudo. História. Posso falar de trânsito em história, geografia. Ora, veja a densidade, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas em Niterói, a Alameda São Boaventura hoje que não consegue andar, os trânsitos não conseguem fluir de forma adequada, né? Então, assim, são vários aspectos, mas o professor está cansado, desanimado, desmotivado, mal pago, ainda vai ter que preparar uma matéria de 50 minutos para poder falar de trânsito dentro da disciplina dele. Não estou dizendo que todo professor faz isso, mas eu estou dizendo que é muita exigência em cima do profissional. Poderia contratar um profissional para fazer isso, mas aí a escola vai ter um gasto a mais. Gente, educação para o trânsito tem que querer, não pode ficar só no papel. É uma utopia hoje a gente falar que todas as escolas deveriam ter educação para o trânsito, porque isso não vai acontecer. Cabe a cada um de nós. Eu sempre falava isso, todo aluno meu, toda turma de resolução, eu falava, leva para dentro de casa isso. O Marcelo falava uma coisa muito bacana. Você comprou a bicicleta para o seu filho esses dias? Ou você já comprou a bicicleta para ele? Aí eu falei, comprei, meu filho tem uma bicicleta novinha e tal, beleza. Você deu junto o código de trânsito? Aí o cara olhava pra gente, né? Eu aprendi isso com o Marcelo, né? Aí eu olhava, não, instrutor, tá maluco? Vou dar o código de trânsito pro meu filho? Sim, você tem que dar o código de trânsito pro seu filho. Por quê? Lá no artigo 338, né, Marcelo? Todas as montadoras de ciclo, elas precisam dar o código de trânsito para quem está adquirindo um ciclo, né? Aí você para e fala, bicicleta vai transitar onde? Na calçada. Não, meu filho, vai pra calçada que é mais seguro. Já começa a ensinar errado para o filho, tá? Então, sei lá, eu acho que a gente precisa melhorar muito a nossa educação no sistema educacional, educação para o trânsito, tem que acreditar nisso, tem que ser uma realidade. E eu falei uma frase, para a gente fechar, acho que eu já estou falando demais, né? Eu falei uma frase no meu TCC, no final, que eu deixei todas as professorinhas, né, as tias, as minhas colegas de turma, desesperadas. Porque eu falei, vocês ensinam a criança, lá desde o A, E, I, O, U, elas vão passando primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vão chegar no 9º ano, aí depois passa para outros professores, vai para o ensino médio. Quando ele alcança 18 anos, ele tira a sua habilitação e morre no trânsito. Adiantou de quê? Infelizmente, é essa a realidade. Beleza, Giovanni? Beleza, o Marcelo colocou que há uma previsão na 14071 de criação, implantação e manutenção de escolas públicas de trânsito nos estados e municípios. Marcelo, vai ter essa previsão, mas infelizmente, tá?
a gente depende de pessoas que entendam de trânsito, que estejam lá na linha de frente, governando, que realmente se preocupem com o trânsito e não fiquem só de falar. E aí é onde há uma grande preocupação nossa, de pessoas que realmente estejam lá no poder, que façam isso. Porque senão, infelizmente, fica somente o instrutor como um agente solitário, né, para tentar mudar algo. E aí, no lugar que você vai usar a andragogia, você poderia usar a pedagogia, porque a andragogia ela iria ajudar naquilo que a pedagogia já fez, porque você vai respeitar aquilo que o adulto já sabe, os seus conhecimentos, só que ele não sabe nada. Sim. E aí onde está o grande problema, você vai ter que ensinar uma pessoa a trânsito em poucas aulas. E o Israel até comentou ali sobre a autoescola, e às vezes quando a gente cobra muito da autoescola, é verdade, a gente tem que cobrar. Mas o tempo que a autoescola tem para preparar um aluno teoricamente conhecedor de um código de trânsito é suficiente? Eu já digo para você que não. Não é. Não é. Para ele ser conhecedor, e ainda mais dessas mudanças que vem tendo continuamente no código de trânsito. Não é, e não é só o código. Você pegar o código é fácil. Você vai ler ele, aí 2, 3 dias você com tempo. Mas e as resoluções? E é aí que vai começar as complementares, as portarias de Detran, e vai embora aí, cada estado ela vai legislar de uma forma, igual você comentou aí, que é diferente aqui do Rio, o Detran. Aí de Minas. Então, há um grande problema demais, né, nisso daí. O investimento, o Marcelo colocou pessoa como nós, é verdade, Marcelo, olha, eu queria muito, né, você até mesmo se candidatar, seria meu candidato aí, para que eu viesse votar em você. Não é eleição, já não tem nada não, que por enquanto que eu sei, você não tem esse interesse, mas eu faria um gosto de ter um educador na área de trânsito, para que eu pudesse votar nele, ele defender essas pautas aí lá no Congresso. E, infelizmente, quem a gente vê aí pessoas que vêm do BBB, vêm de um monte de coisa, que não entende nada de nada, e aí, né, pessoas analfabetas ganhando aí para alguns cargos executivos, outro de legislativo, que sumiu 3 ou 5 dias para tentar aprender a fazer o nome dele. Uma coisa que é absurda isso daí, e a gente tem que bater palma para isso aí e falar assim, pô, o cara colocou, é um voto de revolta. Que revolta é essa? Isso aí. Revolta é minha, você colocar um cara desse lá. Então, pessoal, agradeço a participação de todos. Por favor, compartilhe essa live aí com seus amigos que gostam de trânsito, que não é muita gente que gosta de trânsito, né? Se você gosta de dirigir e não aprender as leis, porque aprendendo você tem que cumprir. E, Marcão, te agradeço muito aí, meu amigo, por essa oportunidade que você me deu de estar aprendendo mais ainda com você por esse período aí, o Israel Drive. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. O Marcelo é um monstro, um mestre. Marcelo, já terminou? Já sim, Marcelo, que a gente vamos... Uma próxima, Marcelo, vai ficar aí com você, o Manuel Saavedra, seja muito bem-vindo. Marcelão, você está me devendo aí essa live aí, né? Mas, Marcelo, eu tenho uma bebezinha aí de 7 anos que está me aguardando para fazer umas brincadeiras com ela. Ô, Jeová, eu costumo dizer o seguinte, quando o negócio é bom, que a gente gosta do que a gente faz, a gente não percebe, né? O Marcelo tá errado não, sabe? Mas eu queria fazer uma atenção aqui pelo que o Israel comentou aqui lá em cima, sobre a questão. Eu preparei um treinamento
e me propus a passar a matéria na escola da minha filha. E só ficou no papel, pois a diretora nem ligou. E não vai ligar mesmo. Porque quando eu fui falar disso em vários colégios, os diretores, colegas meus, até um diretor colega meu, falou assim, a gente já está com a grade curricular pronta. Mas eu tentei, a gente fez uma atividade, foi muito bacana, não só de trânsito, mas também de primeiros socorros, e foi legal. Agora, tem muito colégio que não temos tempo para isso, não dá, já está tudo organizado, já está tudo planejado para o ano, não dá para entrar uma palestra agora, tá? Lamentavelmente. E como ele falou, você educa uma criança e essa criança vai educar muitos adultos, né? 8 adultos, pelo menos. São muitas informações que a gente precisa aqui, né? E que a gente precisa fazer com que isso possa ecoar essas informações, né? Eu tenho aqui uma vontade muito grande de fazer com que esse trabalho, esse projeto de educação para o trânsito seja real, ele saia do papel realmente e passe a fazer realidade na vida de muita gente. Hoje, a gente vê muitas pessoas aí perdendo a vida por conta de banalidade, né? Ou até mesmo o próprio pedestre que atravessa uma via sem se preocupar. Hoje está com fone de ouvido, hoje está com o celular na mão, e ele está entrando na frente do carro, e se acontecer uma coisa, o motorista é culpado, né? Uma coisa que eu questionava muito com o Edivaldo, Jeová, não sei se você vai lembrar, se você vai pegar essa artigo 29, inciso 12, parágrafo 2º. Ele vai trazer a informação de que, respeitadas as demais regras deste código, deste artigo, não é isso? A responsabilidade será de quem? Do motorizado para o não motorizado, do maior para o menor e de todos pela incolumidade dos pedestres. Mas só que todo mundo fala que o maior cuida do menor. Mas olha o trecho que está no início. Respeitadas as demais regras deste artigo. E se eu for pegar o artigo 29, desde o inciso 1 até o 12, eu vou ver tanta informação que tem lá para todos os usuários do trânsito, que eu vou começar a pensar o seguinte, caramba, o grande tem a responsabilidade dele, mas eu também, como pequeno, tenho. Só que não é assim que é visto no trânsito. Não é essa orientação que é vista no trânsito, né? Então, assim, precisamos orientar, precisamos educar de forma adequada. O pequeno tem a sua responsabilidade. Vamos lá, tanto é que lá no 29, inciso 12, vai dizer que o veículo que se desloca sobre trilho vai ter o quê? Preferência. A carreta vai ter que parar para o trem. Por que a carreta vai ter que parar para o pedestre? O pedestre está entrando. Não é que vai passar por cima, não é isso, gente. Só que às vezes o próprio pedestre se coloca em risco. Ele aumenta a probabilidade do acidente acontecer porque ele não leva em consideração. Ele pensa, o maior cuida do menor. E aí ele não mede as consequências. Lamentavelmente, é essa a realidade. Então, assim, se você quiser, Jeová, posteriormente você pode marcar um encontro 2 para a gente poder conversar, porque são muitas coisas ainda que ficaram, né, por falar. Mas eu gostei muito, eu estava com medo terrível de fazer essa live, mas eu gostei muito. E se você quiser me convidar, eu volto de novo. Vamos sim, ô Marcos, porque não sei se o Vasco ele não consegue ficar o tempo todo na live, e ele é um projeto nosso, a gente está falando de todas, agora 7, 8, 9, né? Falar sobre carga indivisível, motofrete. Eu não sei como é que é um motofrete aí em Minas. Aqui no Rio eu ouço falar muito pouco. Talvez o Marcelo pode até estar falando mais um pouquinho aí. E a gente está nesse bate-papo, eu, você, Marcelo, aí passando para o pessoal, porque é de suma importância que o profissional ele se qualifique. Sim. Porque você fez bastante avaliação, eu faço avaliação, e assim, você dá preferência para aquele profissional que ele, não é só que ele dirige bem, mas que ele tem uma qualificação
de conteúdo. E isso daí é muito importante na hora dele estar exercendo, procurando, né, uma vaga de emprego. Uma O outra... motofrete aqui, Jeová, só para esclarecer, eu já dei treinamento para 2 turmas de motofrete. Aqui na cidade é obrigatório, tem motofrete, é obrigatório fazer o curso, tá? E aí no Rio, aí em Niterói, por exemplo, Niterói de São Gonçalo, se eu não me engano, é o 12º Batalhão que passa a instrução para... Hã? É o 7º. É o 7º. O 7º fazia lá. Isso, mas lá em Niterói também fazia, que era o Marcos Leal, que era o instrutor lá, ele é um amigo meu também, e ele falava, eu dou aula de motofrete lá no 12º. E em São Gonçalo também passou a fazer. Mas como parece que foi assim deixado, entre aspas, de lado, o Senat, se eu não me engano, fez 1 ou 2 turmas só de motofrete, lá atrás, bem lá, o B54 aí, e depois não apareceu mais. Mas aqui é constante. Tanto motofrete, mototáxi, como taxista. Também temos a resolução taxista aqui. E no mês passado nós tivemos 3 turmas de taxistas. À noite e final de semana. Então acontece sim. Como eu falei para você, o Detran aqui ele é coordenado pela Polícia Civil. Então eles seguem à risca aquilo que a resolução determina. Tem uma coisinha que está completamente fora, mas isso aí depois a gente conversa numa outra ocasião. Beleza? Tá, beleza. Então, meu irmão, considerações finais aí, que agora vamos encerrar literalmente. Beleza. Jeová, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é muito válido isso acontecer, fazer com que o conhecimento seja difundido de maneira adequada, de maneira correta, a gente poder trocar as experiências, né, que cada um tem, o Marcelo tem, o Israel tem aí, bacana. Se eu não me engano, o Marcos Eugênio apareceu ali também. Marcos Eugênio foi aluno meu lá no Senat, na Cruz Vermelha também, gente boa demais. E assim, eu queria que a gente pudesse ter a oportunidade de fazer um trabalho constante. Marcelo está citando ali o PCN, né, temas transversais, isso mesmo, Marcelo. Só que é só no papel, meu amigo, infelizmente. A gente tem que sair, fazer com que isso saia do papel e se torne realidade. Vamos ver se na 14.071 esse projeto realmente vira realidade para que a gente possa ter, vamos dizer assim, uma mudança significativa no trânsito. Porém, eu digo, se isso começar a acontecer, a gente vai ter essa mudança dentro de 15 anos. Não vai ser de imediato. Infelizmente, é a realidade. Ok? Muito obrigado, Jeová. Tá, ok, o Marcos. Pessoal, muito obrigado a todos. Essa live vai estar disponível lá no YouTube, aqui no Facebook. Ela vai ficar somente 30 dias, então depois você pode conferir lá no YouTube. Lá. Não se esqueça, confira lá o nosso canal, tem bastante conteúdo falando sobre trânsito, principalmente para motorista profissional. Alguns vídeos trazendo assuntos bem relevantes sobre prevenção de acidente, como participar de um processo seletivo, que às vezes as pessoas vão para um processo seletivo, não sabe nem, rapaz, o que vai fazer lá. Mandaram eu vir aqui, não leva os documentos necessários. Isso às vezes você acaba perdendo uma vaga e gastando dinheiro à toa. Marcão, mais uma vez, muito obrigado a todos e até uma próxima. Fui, fiquem todos com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.